Vai ficar melhor, minha amiga, se Deus quiser. Amar o próximo como a si mesmo, tá? Instruções dos Espíritos, a lei de amor, item 8. Essa passagem é bonita. Então vamos lá. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, mas quando mais e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quer dizer, como se ele estivesse assim, flutuando, né? Envolto nesse sentimento. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Eita, que é grande mesmo, agora que eu me lembrei. Mas vamos lá. Olha, gente, tá no capítulo 11, tá? É o item, mas aí ele tem o 8, o 9, o 10. Acaba no 10, tá? É um pouquinho grande, mas vale muito a pena ser lido, porque essa lei de amor é a coisa mais bonita que tem para o nosso aprendizado aqui, né? E com certeza um dia chegaremos todos lá, seremos assim, né? Flutuaremos com esse sentimento tão gostoso, olharemos um para o outro, né? Com muita leveza, com muito mais prazer, com muito mais alegria, né? Compreendendo o nosso próximo sempre com esses sentimentos que a gente vai perceber hoje nessa nossa lição, né? Que nós vamos dar continuidade, que é a inesperada intercessão. Mas antes vamos aqui fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que nos envolvem nessa noite. Se paz, Pai querido, possa assim envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, e que nós possamos, Pai, refletir sobre essa lição, que é a inesperada intercessão. Esse amor maior desses amigos espirituais que sempre vêm, Pai, em auxílio àqueles irmãos, sempre vêm como oportunidade, nos oferecendo aquela mão amiga para nos tirarmos daquela situação que nós mesmos nos colocamos. Obrigada, Pai querido, por esse aprendizado. Obrigada pelo amparo em que obtive esses dias, através até dessa reflexão que fiquei aqui matutando com os meus tico e teco. Mas sempre, Pai, agradecendo por todo o amparo que tenho, por todo o amparo que todos nós aqui temos, com certeza. Então, mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de estar continuando aqui e te peço que os amigos espirituais de Jesus, meu querido irmão maior, possa assim intuir a minha mente e as minhas palavras na colocação de mais essa lição para a nossa reflexão e esforço nessa nossa caminhada confiante em que estamos sendo amparados sempre. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, benfeitores, amigos espirituais e o anjo guardião que está a cingir a cada um de nós. Que nós possamos assim, Pai, com as tuas bênçãos, iniciar o nosso estudo de hoje. Graças a Ti, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais. Que assim seja. Bem, vamos fazer assim, né, um breve resumo da semana passada, onde nós fomos ver, né, que Gúbio, Eloy e André foram assim recebidos, né, como se fosse assim um templo, né, um santuário bem cheio assim de riquezas, né? E naquele momento André começa a observar que Gúbio, né, estava assim cercado de muitas entidades que o adoravam com toda a pompa, como se ele fosse um rei, e muitas mesmo, né? Porque eram 100 que ele observou assim, a rodear Gregório,
né? A gente lembra sempre daqueles, assim, aqueles subalternos, né? Que ficam ali como mesmo puxa-saco a idolatrar, né? Aqueles mais poderosos, né? Então, era a observação que André estava fazendo naquele momento, observando, né, a riqueza, né, e a pompa que Gregório se apresentava ali. E naquele momento em que Gúbio chega aí com Eloy e André, né, Gregório, naquele recinto, né, como um chefe assim tirânico, um ídolo vivo de santuário, do misterioso poder. Quer dizer, ele se colocava ali como um tirano naquele momento, né? E para receber o Gúbio, ele faz com que aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, aqueles seres, né, saíssem daquele recinto, pudesse assim começar o seu saber, né, o que trazia ali naquele momento o Gúbio, né, e André Luiz e Eloy até ele. E aí André começa a observar, né, aquela postura benevolente com que Gúbio serenamente ia se colocando a responder Gregório, porque Gregório já chega, né, cheio de imposição, né, perguntando a ele o motivo, né, de ele estar ali. E ele já vai se colocando ali como um juiz mandatário, né, um governante forte e estabelecido. Então ele falava ali: não deves, pois, faltar a verdade. Ele já se colocando assim para Gúbio, né? E Gúbio, com muita humildade, ia falando com ele, né? Mas naquele momento, vamos dizer assim, demover Gregório daquela sua posição de autoritarismo, Gúbio vai em nome de Matilde, né? Que naquela hora em que ele fala o nome de Matilde, o semblante de Gregório se modifica. Então aquela postura dura de Gregório, naquele momento, ela é quebrada, né? Ao ouvir o nome de Matilde, que na realidade havia sido sua mãe, né? Na existência material. Mas, mesmo assim, mesmo Gúbio falando de Matilde, ele fica danado da vida, né? Ai, como uma fera, e grita: evidente engano. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro, porque ela serve ao Cordeiro, que no caso é Jesus, né? E eu sirvo aos dragões. Então, os dragões, como ele lembra aqui, são aqueles espíritos caídos, né, que se encontram ainda nas zonas inferiores. Então, Gúbio faz essa separação, né? Vontade ele até tem lá no fundinho do seu coração, mas o orgulho não deixa. Boa noite, Reina Cielo, seja muito bem-vinda. Mas o orgulho não deixa com que ele demonstre isso. E aí ele se coloca, né? Bota logo essa questão: ela serve ao Cordeiro e eu sirvo aos dragões. E aí, seguindo aqui um pouquinho, ele fala, André, que se questionava o que seriam esses dragões, né? Naquele momento fica com a mente assim, em questionamentos, e Gúbio, né, percebe que seus pensamentos estão ali fazendo esses questionamentos, e firma assim um olhar para André, para que ele não se deixasse ali no momento se perturbar. E fica, né, boquiaberto com a situação do próprio Gregório se colocar como um servidor do dragão, né? Ele fica bem espantado mesmo. E quando o Gúbio faz essa observação, esse olhar a André, justamente para que ele não deixasse cair, né, naquela vibração de dúvida e assombro, e de repente aquela tarefa fosse assim perdida. Gúbio se coloca com cautela, visto que Gregório questiona se está julgando, né, a conduta dos dragões. Quer dizer, quando ele chega ali e vai falar, aí ele coloca assim: respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Quer dizer,
quando ele coloca sempre assim, respeitável, né? Ele vai colocando aquelas palavras, sempre exaltando Gregório, porque sabe que o orgulho ali ainda é muito inflamado, né? Então Gubbio vai fazendo com que ele vá sentindo assim a confiança, né? Para que eles possam continuar essa tarefa. E quando ele fala do julgamento, ele se coloca ali, quem sou eu para julgar? Né? Gubbio fala para Gregório, não passo de um servidor da escola da vida. Então ele sempre se coloca como servidor humilde diante de Gregório, mas Gregório não, ele tinha orgulho e imponência naquela sua atitude ali, pois ele se achava, né, vamos dizer assim, um justiceiro, como nós vamos ver a seguir. E aí ele fala dos servidores dos dragões. Sem eles, né, prosseguiu o Hierofanta. Quando a gente vê essa questão aqui, eu fui buscar o que era o bendito Hierofanta, que eu fiquei assim, meu Deus, que palavra é essa? Cabeluda. E eu fui ver um sacerdote, né, que interpretava os mistérios e coisas sagradas na antiga Grécia. Então, naquele momento, a postura de Gubbio fosse mesmo um sacerdote, sabe, dos dragões. Então, ele era muito respeitado, né? E aí ele fez uma observação. Que seria da conservação da terra? Essa parte aí é boa para a gente, Abessa, né? Quando ele fala isso. Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, converte-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Quer dizer, naquela justiça que Gregório achava correta, na realidade, não vinha ser a justiça de Jesus, né? Que a justiça de Jesus, ela não condena, né? Ela resgata em amor, ela nos dá a oportunidade, como nós todos estamos tendo hoje, de estarmos aqui nesse corpinho de carne, para que nós possamos o quê? Crescer, melhorar, progredir, né? E naquele momento, Gubbio se achava correto, pois ele prendia, ele aprisionava esses malfeitores aos olhos dele, né? Esses perversos e vis. E aí, seguindo mais um pouquinho, ele coloca, a terra pertence-nos, porque dentro dela a humanidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção do céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. Quer dizer, a gente percebe a ignorância, a gente vê que não são maus, gente, estão maus. Ninguém é, simplesmente está. Por quê? Porque desconhece o bem, desconhece o amor, desconhece a lei do Cristo. Então, quando a gente começa a observar esses irmãos, como Gubbio está ali naquele momento, olhando a postura de Gregório, o amor, né, que envolve, faz com que a gente olhar de uma maneira diferenciada, né? A gente já não vai criticar, já não vai condenar um irmão numa condição dessa. Mesmo a gente, às vezes, vendo tanta crueldade ali, né? E a gente hoje em dia vê muito essas questões nos jornais, as violências e tudo, mas a gente vai ter uma pontinha, nem que seja de envolver aquele irmão que caiu no erro por ignorância, por desconhecer essa lei amorosa, ainda se vê assim no oportunismo, no orgulho, no egoísmo, né? E acaba se perdendo nesses sentimentos. E aí vem a ganância, aí vem a violência, todos esses sentimentos que são irmãos, né? Que são, vamos dizer assim, ramificações do orgulho e do egoísmo. E aí mais um trechinho que eu botei assim do lado. Aquela visão que muitos de nós já tivemos, justiçados, quando não compreendemos que por conta de nossas escolhas nós deixamos as portas abertas e com isso aqueles que se afinizam se aproximam para fazer a festa. E não é assim? Nós oferecemos vamos dizer assim, o salão de festa, que é o nosso pensamento, né, os nossos pensamentos e emoções, para esses irmãos ainda. Quer dizer, olha, eu estava aqui refletindo sobre isso. Nós temos o nosso amparo. Agora você imagina o trabalho que nós damos para a espiritualidade, né? O nosso anjo guardião, nossos mentores, os nossos protetores, além de olhar por nós, eles têm que ir como Gubbio, nessas zonas inferiores, rogar a esses irmãos, né, misericórdia, para que assim eles possam atuar
junto a nós também encontramos nessa situação aqui de subjugação que nós vamos ver, né, que a Matilde não, desculpe, gente. Que no caso, não é Matilde não, desculpa, Margarida, né, que no caso ela está passando. Então a gente começa a observar, né, como eles têm um trabalho de amor e de amparo a todos nós. Como é difícil para eles a tarefa, mas com amor eles vão, sabe, nesse auxílio, sempre nos dando a oportunidade, porque é aquilo, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, sim, mas tem uma maneira, né, de fazer com que a gente não fique tão dominado, para que eles também possam nos enviar pensamentos salutares, nos envolver os bons em atitudes, assim, vai, consegue, porque quando a gente está totalmente dominado, a nossa mente está, como nós vamos ver ali, a mente de Margarida, fica difícil deles atuarem, né, como se fosse um campo totalmente fechado, para que a luz possa adentrar. E aí, seguindo mais um pouquinho, Gúbio, diante das colocações de Gregório, permanece sereno e benevolente e explica a Gregório os desígnios para auxiliar e recuperar os filhos que se encontram desviados do bem. E a gente percebe isso quando ele coloca assim, respeito assim, quando Gregório coloca para Gúbio, respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste, desculpa, gente, Gúbio coloca isso a Gregório, né? Ele chega e fala para Gregório, respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade a travesso fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro, quer dizer, de Jesus, as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do supremo triunfo? Quer dizer, ele faz ali com que Gregório reflita o potencial que ele tem. Se ele tem força para atuar como servidor dos dragões, ele também poderia atuar como servidor do Cordeiro de Cristo, no caso, né? Como se coloca. E naquele momento, Gregório fica exaltado, né? E aí ele levanta a voz e fala, como pude escutar-te calado por tanto tempo? Ele responde a Gúbio, somos julgadores da morte de todos aqueles que desperdiçaram os tesouros da vida. Como inocular o amor em corações, no caso, enregelados, quer dizer, aqueles corações frios, quer dizer, como é que vai colocar, né, como é que vai transmitir amor a esses corações, essas pessoas que estão com corações frio, né? Então, Gregório, nesse momento, vai fazendo várias argumentações em cima do que Gúbio tinha falado. Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho da terra, há mil porcos ostentando as insígnias da carne. E se teu mestre reclama pergureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte? Quer dizer, pergureiros é pastor, né? Nossa parte, se não constituir equipes de inteligências vigorosas especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob a nossa vara diretiva. Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico, que se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Quer dizer, esses dragões, né, eles são aqueles gênios que vão, que ele coloca aqui, conservadores do mundo físico, que se mantêm unidos a esses elementos planetários que somos nós, gente, por conta dessa questão que a gente deixa a nossa portinha aberta, a gente deixa se levar pela maledicência, pelos sentimentos, pelos pensamentos negativos, ruins, né? E aí eles vêm e se unem a nós. Coerentes com não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe
os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos, leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras, quer dizer, com essa semelhança que muitos de nós, né, ainda guardam dentro da nossa consciência ainda maldosa e violenta, né, essa semelhança com essas feras. Almas essas que habitam formas humanas aos milhares e milhares. Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Então, quer dizer, como ele coloca aqui, que o céu seria atacado por esses irmãos que nada mais são do que nós, né? Então, olha o pensamento ainda que ele acha justo. Mas por que ele acha justo? Porque ele ainda ignora, né, a atitude que ele está fazendo. E aí, começando no trecho de hoje, ele dá uma tremenda gargalhada, aquela gargalhada sarcástica e estrepitosa, seguiu-lhes as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria da terra. E quando Gúbio faz essa colocação, e educássemos os ignorantes, eu lembrei que é a questão da fé raciocinada, né? Porque quando a gente conhece assim a causa, nós vamos saber que toda causa tem um efeito. E com isso, nós vamos fazer o quê? Essa nossa transformação, essa nossa reforma íntima. E aí seremos melhores. Por isso que ele fala aqui, se educássemos os ignorantes, a treva não tem razão de ser. Porque a luz se faria, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, o sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquendo: Cala-te, insolente! Sabes que te posso punir. Som, gente. Tem som? Ok? Então vamos lá. Um apertinho de campainha. Vamos seguir então, que a luz ilumina esse nosso irmão. E aí ele fala: Cala-te, insolente, sabes que te posso punir. Sim, concordou o nosso orientador, imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós. Nesta aventura, entretanto, o amor nos inspira e confiemos no poder. Confiemos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Então, Gúbio, naquele momento, né, ele se coloca com firmeza moral e confiança em Deus. E aí, quando ele se coloca com essa postura, Gregório, né, fita assim Gúbio, meio assombrado, à vista de tamanha coragem, e de certo, aproveitando esta transformação psicológica no momento, enunciou com firmeza serena. Aí Gúbio aproveita a deixa, né? Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Então, Gúbio, né, trata sempre Gregório com respeito, porque naquele momento a gente vê que o envolvimento, se você vai bater de frente com um irmão que ainda se encontra na sua razão, fica muito difícil. Então, como é que a gente faz? A gente tenta demover esse irmão, como se diz assim, tirar aquele óculos escuro, aquela venda, com amor, né? Fazendo com que ele vá refletindo sobre a sua postura. E naquele momento ali,
a palavra que fazia com que amolecesse assim um pouco a dureza de Gregório era a mãe dele, que era Matilde, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, a cólera do sacerdote pareceu amainar-se, quer dizer, acalmou-se. E ele fala: não acredito em tuas informações, Gregório fala, acentuou contrariado, mas se claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis, né? Venerável Gregório, pediu o nosso instrutor humildemente, quer dizer, Gúbio vai novamente. Venerável Gregório, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Né? Naquele momento, Gúbio fala também em Margarida. Mais uma vez, ele mexe com o Gregório. Né? Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se lhe contraíram num ricto de infinita amargura. Quer dizer, naquele momento, né, ele ficou como uma fera. Quando a gente vê que a gente catuca assim, um felino ou um cachorro na rua, né, e ele vem para atacar, ele faz o quê? Ele encurta assim os lábios, a boca, né, e bota logo as garras para fora, aponta logo os dentes. Né, e foi a atitude ali de Gregório naquele momento, em virtude do nome de Margarida. Tive a ideia, né, André fala, tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Então, eles vão, né, é aquela questão, devagarinho, né, sutilmente, tentando demover Gregório com todo o amor, com toda a paciência, toca aqui no nome que ele fica nervoso, mas na mesma hora tenta acalmar aquela situação. Mas não deixam de expor ali, né, as questões, para que ele possa ir refletindo. Porque se você entrar assim para falar, né, Beth, que faz o trabalho de desobsessão, né, eu escuto só os trabalhos, eu não faço parte dessa, não, eu sou da parte da cura. Mas eu só escuto as pessoas falando. Então, a gente vê que quando que as pessoas comentam, né, que tudo é a questão da colocação do amor. Quando você vai falar com um irmão desse, que ainda se encontra em perturbação, que desconhece, né, a questão da vida espiritual de Jesus, tudo é o amor. Você vai falando com eles, mas fazendo com que eles vão refletindo no que você está falando. Porque não é questão de você chegar, isso, você isso. Pronto, acabou. Não tem chance nenhuma, né, Beth? Pois é, eles se dobram com amor quando fala aqueles nomes dos queridos, né? Mãe, esposa, filhos, né? E aí vai conseguindo demover aquele sentimento endurecido, né? Vai como aquela questão da água mole, né? Vai batendo ali no coração deles e vai conseguindo, tirando aquelas crostas, aqueles sentimentos mais rudes, até poder chegar naquele mais puro que está lá escondidinho, encoberto ali pelas pedras, né? Vamos dizer assim, que foram endurecendo o coração. E aí, seguindo mais um pouquinho. Não desconheces que Matilde, isso Gúbio continua, possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada de coração, quer dizer, Matilde tinha muita estima por Margarida, né? As preces dessa torturada filha espiritual atinge-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção, aspirações renovadoras, banham-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no corpo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la no retorno, porque lhe armastes caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois não sou nada.
Então, olha como é que ele vai falando com Gregório, né? Para chegar lá, para poder tocar lá naquela centelhazinha que está lá, encoberta pelas pedras, né? Dos sentimentos que vão começando a criar aquela crosta nos corações, que vai endurecendo. A gente percebe muito isso, né? Quando a gente vê assim uma situação que a gente às vezes está passando com uma pessoa, e a gente às vezes se sente endurecido, se sente assim ofendido, né? E aquilo vai endurecendo, vai criando como se fosse a questão que a gente fala, aquela casca, né? E isso pode endurecer os corações. E foi o que aconteceu com Gregório. Então, andando ali de jeitinho, até chegar lá. E aí ele fala: e ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Quer dizer, olha como é que Gubbio mais uma vez se coloca. Ele não julga Gregório, porque justamente cada um tem o seu porquê de agir assim. Gregório tem o dele. Mas mesmo assim, não vamos dizer que ele está certo, pois não está, né? Mas não vai fazer o julgamento, pelo contrário, porque cada um, naquele seu momento de dor, age da maneira que sabe, que o seu coração consegue, né? Mas é aquela questão, quando a gente tem a luz do Espiritismo que nos orienta, que nos esclarece, que toda causa tem um efeito, a gente vai fazer o quê? A gente já vai conseguir domar essas nossas más tendências. Não é o que fala? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más tendências? Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer a doutrina espírita, nós vamos fazendo esforço em domar essas nossas tendências. É aquela questão de domar o homem velho, para que o homem novo possa nascer, renascer ou nascer, né? Ter espaço. E aí, seguindo mais um pouquinho. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do passado, né, do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Despousou o antigo associado de luta, reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam para receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois seja suavizada a vindita cruel, quer dizer, a vingança cruel, né? Gubbio vai interferindo ali, pedindo a ele, né, para que ele vá assim, suavizando, amenizando um pouco aquela vingança, que não seja assim tão cruel com ela. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. E não é aquela questão quando fala assim, o tempo é um santo remédio que tudo transforma? Pois é isso que ele está querendo falar aqui. O tempo tudo devasta e subtrai todos os patrimônios de inferioridade, né? Vai transformando, conforme o tempo vai se passando em nós vamos fazendo essa modificação para melhor. E aí ele fala, a matéria que nos serve, as manifestações, modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedecem, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do todo misericordioso que lhe permite atingir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhe a tarefa ao bem comum. Aí, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 473, deixei marcadinho, e o papel saiu do lugar. Ai, meu... Aqui. Na questão 463, que vem falando daqueles espíritos possessos, né? E vem falando assim, um espírito pode, Kardec pergunta,
O espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? E os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como tu entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para atingir conjuntamente, quer dizer, os dois juntos, né? Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, quer dizer, o espírito não pode chegar e tomar aquele corpo do encarnado, tá? Não é assim. Ele simplesmente se junta ali, né? Por conta do quê? Das afinidades, dos gostos. Ele fica ali pertinho, unidinho a você, né? Fazendo com que você vá sendo envolvido pelos pensamentos e pelas emanações dele. Mas deixe estar que você o convidou, através do que você começa a manifestar, né? De qualidades ruins. E aí ele fala assim: um espírito encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, quando o Gregório fala aqui, ó, que não vai ultrapassar, né, que mesmo a Margarida estando assim envolvida, né, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso. Quer dizer, com todo o envolvimento que esses espíritos estariam, eles não poderiam ultrapassar, apesar que eles estavam desejando a morte da Margarida, eles não poderiam ultrapassar para as esferas espirituais, né? Então, aqui no 473 vem explicando justamente esse envolvimento que ela está passando, quando ela está sendo, assim, no caso, possuída, né, por esses irmãos. E aí, seguindo mais um pouquinho. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retornou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificado, não te endureças aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Basta-nos tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Então, nesse momento, né, ele pede a Gúbio, a Gregório, que ele não precisa, no caso, interferir ali em favor da Margarida, mas que ele, pelo menos, fica assim indiferente àquela ligação mental que ela própria fez a ele, né, gente? A gente lembra aqui que não foi Gregório que se ligou a ela, não. Ela se ligou a Gregório, Margarida se ligou a Gregório. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, ele pede que, no caso, Gregório, ele, naquele momento, né, fique indiferente, para justamente que possa haver esse envolvimento de Gúbio, a equipe espiritual, benfeitora, possa auxiliar Margarida. Porque como ela está totalmente envolvida, né, vamos dizer assim, vampirizada mesmo por esses espíritos que estão ali acoplados, né, ligados a ela, né, fica difícil esse trabalho desses benfeitores. Então, eu estava aqui até comentando isso anteriormente com a mamãe, lembrando aqui do papai, estava comentando com ela, que trabalho que nós vamos dando à espiritualidade, não é não? Porque você vê, atuam com a gente, nos amparando, mas tem que ir a essas zonas, como a gente vê, inferiores, a pedir por nós também, para que eles também possam atuar. Mas deixa estar, eles estão a nos envolver, mas às vezes estão impossibilitados de atuar melhor por conta própria nossa, né? Então, olha como eles trabalham, gente, muito por conta nossa, pelo que nós às vezes oferecemos, né? Pelo que nós às vezes nos deixamos levar. E aí segue mais um pouquinho. O Hierofante, como a gente já falou, que é aquela questão do sacerdote, né? Riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços, quer dizer, sem disfarce, né? Ele chega e fala: quem lavra sentenças despreza a renúncia. Defendem a ordem, o perdão é desconhecido.
determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente, aquela lei de talião, né? Você fez, aqui você fez, aqui você recebe, né? Você fez, aqui você paga. E já, se você fere com ferro será ferido. Então, seria mais ou menos isso. Ele acha essa lei correta, ainda desconhece a lei do Cristo, que é a lei de amor. E já que te mostro tão bem informado acerca de Margarida, poderás, em sã consciência, suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte. Aí Gúbio vai com doçura e fala: não discuto os motivos que te conduzem, exclamou o nosso orientador, entre aflito e entristecido, né? Porque ele está ali tentando, mas vê que Gregório está ali relutante, mas ele não desiste. Todavia, ouço insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera. Ajuda-nos, quem sabe. Talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para o glorioso futuro. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Quer dizer, retornar à carne para Gregório, nem pensar. Gúbio fala novamente. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou, então a gente percebe que foi ela que criou, com a tua mente poderosa e ser-nos difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos, independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigada a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para o resgate justo, né? Aquela questão, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então a gente sabe, né, que cedo ou tarde vamos, com certeza, né, ter a colheita do que nós plantamos. E é isso que Gúbio coloca aqui para Gregório. Rogar-te-íamos, contudo, adiantamento na execução de teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. E perguntou Gúbio mais encorajado, quer dizer, ela oferecia o alimento que ele necessitava, que ele vamos dizer assim, gostava, né? Então ele sentia a necessidade desse alimento psíquico. E aí Gúbio se coloca encorajado. E se reencontrasse o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do Espírito. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Quer dizer, ele consentiria que eles trabalhassem juntos, né, vamos dizer assim, encobertos ali, né, mas para poder auxiliar Margarida. Como se diz assim, por baixo dos panos, né, para a gente poder entender. Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ias ombrear com eles tentando a restauração? O tempo dessa forma daria o último retoque às tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu:
é muito tarde. E Gregório, e Gúbio, por quê? Indagou o nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, será definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Olha quantos atuando, né, envolvendo Margarida. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos, com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada, como me torturou em outra época, quer dizer, a vingança, né? Ele estava esperando. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como um valioso bem. Atingida a redição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor amoroso e providencial. Quer dizer, naquele momento, né, ela ia chegar, vamos dizer, ao desencarne, né, e logo depois ela iria ver ele, né, como um benfeitor amoroso, que aí ele ia acolhê-lo. Era o que ele estava esperando. Envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. Quer dizer, olha como é que eles trabalham, né, batalham por nós. Mesmo a gente ali, às vezes, se colocando, né, vamos dizer assim, com pensamentos como a Margarida se afinizava com eles, eles estão lá intercedendo, né, por nós. E aí ele fala, Gúbio fala, e se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Quer dizer, naquele momento ali, né, Gregório estava percebendo que de tanto amor, dando argumentos, né, mostrando assim que teria possibilidade, deixa a gente trabalhar junto, ninguém vai saber, mas a gente tenta auxiliar, né, e tudo. Ele estava ali insistindo, né, para que Gregório, naquele momento, amolecesse. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo, muita paz. Aí ele fala, concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Quer dizer, naquele momento ele fala ali, né, para ele ceder, para ele ajudar, para ele dar a palavra dele como sacerdote, porque Matilde, né, que tinha tanto amor por ele, filho, né, ele ia encarar o olhar daquela mãe. E aí segue mais um pouquinho. Marcelo, no momento nós estamos no estudo, tá? Seja muito bem-vindo, mas nós vamos dar aqui continuidade, ok, meu amigo? Que a tua mãozinha está levantada, tá? E aí fala, o interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou. Não creio nas possibilidades do tentame, todavia concordo com a providência a que recorre. Quer dizer, ele ali... O Gregório, ele não acreditava naquelas possibilidades dessa experiência que Gúbio estava propondo a ele, né? Mas, enfim, ele coloca, não interferirei. Quer dizer, a gente ali já respira um pouquinho. Ui, de tanta insistência amorosa de Gúbio, ele conseguiu com que Gregório amolecesse, né? Mas a gente percebe a perseverança, a vontade, a confiança. Ele, em momento nenhum, triste assim, mas ele sempre ali disfarçando lá no seu íntimo, né? Estou confiando em Deus, e ele seguindo, porque ele sabia que ia conseguir demover de Gregório essa perseguição, né? E aí ele fala, em seguida, tilintando a campainha de modo particular,
determinou que os auxiliares se reaproximassem. Isso, Gregório. Como que, semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com o semblante de um carrasco, de certo, né? Então você vê, ele vai naquele momento ali que ele vai e fala que não vai interferir, ele chama, né, um dos serviçais ali, que é esse Timão, que vem com a cara assim bem fechada, como se fosse mesmo um semblante de carrasco, e dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso de Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alimentação mental quase pronto. Quer dizer, eles já estavam ali, né, já em fase terminal, envolvendo Margarida. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Quer dizer, em poucos dias ela já estaria no isolamento de uma casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto à falange que operava, ativa na execução gradual de seu decreto de morte. Quer dizer, nesse momento, né, na operação ativa que estava ali surgindo, Gregório pede a esse Timão, né, que leve Gúbio e Eloy e André, né, para atuarem junto com essa falange, né, vamos dizer assim, por baixo das manguinhas ali, né, para auxiliar Margarida. Bem, gente, a gente vê nessa questão, como eu tinha colocado aqui, tem uma outra questão que eu deixei aqui também do Livro dos Espíritos para a gente poder refletir. Quando a gente vê essa situação, todo esse envolvimento, e a gente às vezes se coloca assim como, por que está passando por isso? A gente às vezes não se percebe, né? A gente não consegue enxergar em nós certas situações. No Livro dos Espíritos, na questão 466, vem falando que aos espíritos perguntando: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? E aí vem respondendo: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. A gente percebe que muitos de nós às vezes estamos passando por certas situações difíceis e a gente às vezes não compreende, ou às vezes a gente fica até se questionando: por que eu estou passando por isso? Estou seguindo esse caminho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e não estou compreendendo o que é que está acontecendo. Aí a gente às vezes fica nesses questionamentos, né? E é justamente aquele teste mesmo para ver, experimentar mesmo a nossa fé. Você está confiante nesse amparo? Né? Você está confiante na lei de Deus, que tudo sabe? E aí vem falando: nossa missão é de colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando têm vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Então a gente percebe que muitas situações que a gente vê de perseguição, que a gente vê no plano espiritual, como a gente viu aqui no caso da Margarida, é porque ela estava se deixando levar, ela queria ainda, ela estava ligada a Gregório, né? Então ele se chegou, como falou ali, ele necessitava daquelas vibrações que ela emanava, né? Ele precisava daquilo. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que se manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando do livre-arbítrio, como a gente percebe. Então, o Gúbio, nesse momento, né, é aqueles outros, né, que vêm, que se esforçam
para te influenciar no bem. A gente faz essa comparação aqui na nossa história porque é justamente o que acontece com muitos de nós sem a gente nem perceber. A gente às vezes nem se lembra quando a gente fala assim do nosso anjo guardião, desses nossos mentores que nos envolvem, que nos auxiliam diante das dificuldades, né? E aí vem falando, é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então é a questão do livre-arbítrio, que Deus nos deixa a escolha, né? Ele está vendo que nós estamos ali, como na questão da Margarida, muito envolvidos, que ela, no caso, se deixou levar, né? A gente vai ver no capítulo 9 como é que está essa condição dela, né? Nos perseguidores invisíveis vai mostrar como ela está. E aí nós vamos perceber que a bondade de Deus é tamanha que faz com que esses amigos venham em nosso socorro, mas eles vêm e dão aquela aquele singelo impulso. Vai, Heloísa, agora sai dessa condição, se esforça, fulano, se esforça, Margarida, vai lá, nós estamos aqui. E se a gente não se esforçar, a gente se deixar ainda de corpinho mole, a gente não lutar, a gente não tiver forças, né? Aí continua na mesma coisa que nós estávamos antes. A gente vai continuar sendo envolvidos por esses mesmos espíritos, porque a questão do livre-arbítrio é o querer. Quando a gente fala que o querer é poder, é verdade. O nosso querer é poder, porque quando a gente quer, a gente pode lutar. Quando a gente quer, a gente pode trabalhar, a gente pode se modificar. Então, é isso que a lição de hoje nos deixa assim para a nossa reflexão. Confiar nesse amparo sempre e saber que o nosso querer é poder. É poder a partir do momento em que a gente confia em Jesus, confia nesse Pai amoroso, confia nesses amigos espirituais que estão a nos envolver. Que todos nós aqui possamos refletir sobre essa lição. Eu agradeço a presença de todos, Nina, Beth e DH, pela paciência, né, e pelo aprendizado que nós, assim, juntos, podemos tirar dessa lição. Obrigada a todos vocês. Beth, minha querida, é contigo. Você faz, então, a nossa prece? Obrigada, tá? Passando, querida. Vamos então agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Aprendendo muito com esses... Obrigada a tua presença, a você aqui, DH. Com essas mensagens, com esses ensinamentos, né? Que André Luiz coloca aí nesses livros para nós. Esse livro, então, traz assim informações importantíssimas para que a gente se ligue, né, nos nossos pensamentos, fiquemos vigiando bastante, policiando bastante, para a gente não se deixar envolver, não ser objeto desses companheirinhos que ainda estão lá na ignorância, né? Vamos agradecer então a Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso amigo e mestre de todas as horas, amigos e benfeitores espirituais, aqui estamos, Senhor, encerrando mais esta noite de estudos, e só temos a Te agradecer pelas vibrações, pelas intuições que chegaram até nós, com certeza partindo do Teu coração, para nos alimentar, para nos harmonizar, para que entendamos tudo isso que aqui estudamos, meditemos, vamos refletir, mas que tenhamos, Senhor, a coragem e a força para vivenciar todos esses ensinamentos que aqui buscamos. Envolva a todos nós que aqui estamos, aqueles companheiros que não puderam vir, que sejam também envolvidos pelo Teu amor. Que tenhamos uma noite de descanso para o corpo e de trabalho para o espírito. E possamos, nesses momentos que vamos descansar o corpo, nós espíritos, irmos para a espiritualidade e aprendermos mais informações, termos mais conhecimentos de como devemos agir nesta nossa caminhada em busca da nossa perfeição.
Agradecendo-te, Senhor, nós te pedimos nesse instante que seja em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor, a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então estamos encerrando. Boa noite, DH, boa noite, Nina, boa noite, Elô. Ednazinho já saiu. Então, vamos colocar a musiquinha para a gente poder ir saindo tranquilamente, né? Calmamente, e nos harmonizarmos. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Elô, pelo estudo. Obrigada, Nina, pela colaboração. DH, tenha uma boa noite e vamos à musiquinha.